Os RHs costumam se tornar detratores da área de People Analytics, porque vê People Analytics como uma área que vai colocar à tona os erros das áreas de RH. Isso tem que ser... Isso não pode acontecer nunca, gente, né? Isso é... Olá, tudo bem por aí? Este é mais um podcast da DCC Educação Corporativa. Eu sou Josiane Silva, fundadora da empresa. E aqui, gente, você sabe, né? É um assunto melhor que o outro aqui. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar em People Analytics? Sabe o que é? Este é um assunto que nós vamos tratar hoje com a nossa convidada. Quem é ela? Olha, agora eu vou gastar todo o meu inglês voltado para TI. Vamos lá, hein? Ela é administradora por formação e especialista em RH, ciência de dados, em People Learning e Talent Analytics. Fundadora da Universo Sava. Até o final do podcast a gente vai falar sobre a empresa. Mentora de People Analytics, coaching em hackathons e Jam, como no Data Lab Serasa Experian e Big Data Experian Brasil. Ela é facilitadora e mentora no tema Contratação e Cultura para líderes e empreendedores do programa Black Founders Found da Google for Startups, que é FF... Depois ela vai me corrigir, gente. Ela é professora de pós-graduação, ela é entusiasta e apoiadora direta em eventos de DEI nas comunidades de mulheres, TI, como Pailands, Femi IT, R-Ladies e Fatec Girls, certo? Premiada por Top 100 People 2022, Feeds by TOTUS, Top 100 RH Summit 2023, com vocês. Se a gente não tiver roupa para tudo isso, a gente coloca essa camiseta que eu ganhei. Sabrina Vasconcelos, muito obrigada, Sam, por ter vindo. Eu que agradeço. Eu me enrolei toda aqui. No decorrer, você, por favor, corrija e fale adequadamente, porque, enfim, certo. É muita coisa. Muito obrigada pela camiseta. Olha que bacana, gente, a frase, ó. People Analytics. Aí ela cobriu aqui uma ferramenta, é uma metodologia de análise de pessoas através de dados para o negócio. Sabrina Vasconcelos, ó. Estão me avisando aqui que ninguém tá vendo. Isso aí, agora viu. Sá, muito obrigada por você ter vindo. Demorou bastante para a gente conseguir acertar agendas, mas finalmente, ó, quase ali nos 45 do segundo tempo. Sim. Mas deu certo. A gente tem 1 hora de conversa. Vai passar muito rápido, infelizmente, então eu vou otimizar o tempo fazendo boas perguntas que eu separei aqui. Então, eu queria começar perguntando para você, afinal de contas, o que é People Analytics? Bom, eu gosto de trazer um pouquinho do meu jeito de responder, porque acho que desmistifica um pouco do que é e o que não é, e do que eu vi aí de confusão, talvez, né, no mercado, e eu estou falando de mercado global. People Analytics não é uma ferramenta, né? Não é uma ferramenta. Aí, então não dá para resumir numa ferramenta, por mais que a gente tenha toda essa evolução da inteligência artificial, com Advanced Analytics, com ferramentas, com ATS e tudo mais, não se resume a isso. Cada empresa tem a sua cultura de dados, sua cultura digital. Então, meu jeito de responder o que é People Analytics é uma metodologia de análise de dados, utilizando dados para pessoas, impactando o negócio. Então, simples assim. Então, eu utilizo dados para analisar pessoas e impactar o negócio. Uma coisa, esses 3 pontos estão 100% conectados. Se eu utilizo dados e eu tenho a aplicação da metodologia realmente efetiva e não uma ferramenta isolada que vai fazer o que as pessoas fazem. Não tem ainda essa ferramenta. E eu
tenho minhas desconfianças que não vai ter. Não é só apertar botão. Não é só apertar botão. E nem tudo tá nos dados, viu, Josi? Nem tudo tá nos dados. Não é à toa que a gente tem aí alguns papéis, como HRBPs, que vem, né, atuando muito de perto ali com a liderança. A gente tem aí cases desmistificados da própria Google, validando se liderança é necessário ou não, e foi validado que é justamente por conta dessa dinâmica de informações e insights que não estão nos dados. Vai ser necessário analisar, ter uma ação, ter uma pesquisa e tudo mais. Então, eu tenho esse jeito de responder, mas aí tem respostas de outros gurus, que eu posso chamar assim, Ben Weber, Michael West, David Green, que são os pioneiros no tema, no mundo, e que de cara eu já recomendo aí como um bom conteúdo para entender um pouco mais o que é esse tema, o que é essa metodologia. Perfeito. Em resumo, acho que é isso. Já é a gente vai entendendo melhor, né? Vai ilustrando cada vez mais. E bom, e já que você falou de negócio, de empresa, eu queria saber qual o perfil das empresas que geralmente utilizam essa metodologia. Olha, não tem um perfil nichado específico. Hoje em dia, acho que desde sempre, tanto que People Analytics surgiu com a Google, que era uma startup na época, então também desmistifica um pouco essa coisa de que são só com empresas grandes. Não. É claro que você tem um histórico maior, um volume maior de dados, você tem Big Data ali a seu favor. Sim. Mas nada impede de você ter iniciativas com níveis de analíticos mais básicos, intermediários, numa startup. Né? Então, não tem essa regra de que é só empresa grande, só empresa pequena, só empresa de tecnologia. Pode ser qualquer segmento, de qualquer tamanho, indiferente. Claro que, dependendo da indústria econômica, Sim. você tem restrições peculiares. Sei lá, uma empresa pública, né? Então, você tem algumas restrições diferentes de uma Big Tech, que é muito mais horizontalizada, né? Sim. Então, claro que empresas horizontais vão te dar uma agilidade dentro dessas análises, esses produtos que você pode construir e desenvolver em People Analytics do que empresas públicas ou empresas que a gente pode chamar de tradicionais, que não são restritas somente à empresa pública, né? Eu conheci empresas que nasceram de tecnologia e são super tradicionais, né? É outro ponto que a gente precisa se atentar, né? E eu já vi empresas que são até familiares e que têm a inovação no core. Então, assim, não tem... Claro que tem uma tendência, mas não tem regra, né? Não dá para escrever na pedra que é uma empresa familiar, é tradicional. Não, pode ter um core inovador, horizontalizado e que vai fluir muito bem os produtos de analytics, né? Seja em que nível que for. Então, em resumo, resposta, não tem regra. Pode ser qualquer empresa, de qualquer segmento, de qualquer tamanho, de qualquer porte, independente se tem 100 anos, se tem 2 meses, você consegue ter iniciativas e produtos de People Analytics. Olha que interessante. Bom, e como você já atua na área, tudo, eu queria, para exemplificar, se você tem algum case para contar para a gente, algum case interessante. Tem alguns, Josi. Então, alguns. Tem alguns. E não sei se vou ficar muito extensa aqui, mas eu vou, não, à vontade, respeitar aqui o tempo. A DCC, por ser uma empresa de educação corporativa, achei muito interessante trazer um case de Learn Analytics. Tá. Bom, como que foi a construção desse case? Nós mapeamos um gap de Recruitment Analytics, que é a fase do Employer Branding, da entrada dos colaboradores. Nós mapeamos um gap de descritivo desses profissionais versus o que era requisitado. Então, é uma herança que já vem no mercado, que cada vez vai crescer mais, ali pensando em temas como upskilling e reskilling, né? Que a gente vai precisar, principalmente em 2024, que vem com a inovação com toda a força. A gente mapeou esses gaps e trouxe ali esses candidatos, esses novos colaboradores, como um MVP, né? Então, olha, você queria 100% desse descritivo, e nós trouxemos 70%, 60%, mas nesses 3 meses de período de experiência, nós vamos ter uma ação junto com Learn Analytics, um mapeamento junto com
um trabalho ali, desde treinamentos regulatórios, mandatórios, recorrentes, padrão, Sim. até treinamentos acadêmicos, né, específicos para cada gap que vem desses candidatos e que não está achando no mercado, tem a necessidade, mas não está achando. Essas pessoas são super competitivas aí no mundo, né? Você diz de hard skills, né? Exatamente. Soft skill também, só que é um pouquinho menor. Apesar de eu acreditar que são skills muito mais complexos de ser trabalhados. E aí você com certeza vai responder muito melhor do que eu. Com toda certeza. Nesse case, nós fizemos um mapeamento mais intensificado nos hard skills, aquelas ferramentas que eram fundamentais para aqueles perfis, até porque se tratava de empresa de tecnologia, que tinha um core de tecnologia. E aí, nesse mapeamento, nós monitoramos ali durante 6 meses qual que era a curva e a gente teve uma expressão de queda de early turnover e de turnover em 8% em 2 meses e 16,5% em 6 meses. Então, foi muito expressivo esse impacto de engajamento e retenção que a gente teve, porque houve um crescimento, não houve só uma efetivação dessa pessoa na função a qual ela foi contratada com um trabalho conjunto monitorado com painéis diagnósticos. Sim. Né? A gente fez um levantamento junto com a área para entender quais eram os indicadores, o storytelling que a área de DO e TID queria trazer para análise, porque eu acho que um ponto aqui, um parênteses que eu queria, acho que era muito legal trazer, é que assim, a área ou o especialista, ou a pessoa que está tocando indicadores e People Analytics sozinho, não vai chegar em lugar nenhum. Ele precisa envolver a área core de RH. Quem é a área core de Learn Analytics? Os profissionais de DO e TID. Então, são essas pessoas que vão falar a história que a gente precisa contar através dos dados. Sim. Essa dupla dinâmica que eu digo que é Batman e Robin, que vai fazer realmente a gente aplicar a arquitetura da metodologia. Se a gente ficar ali, eu acho que é isso, eu imagino que é aquilo, você vem na contramão da própria metodologia, que é mitigar vieses, sair da subjetividade, trazer dados e fatos para tomada de decisão. Então, é o data-driven mesmo, é você ser orientado a dados desde o início. Olha, eu tenho um problema e vou quantificar esse problema trazendo um dado e uma informação desse problema junto com quem entende do assunto. O profissional de People Analytics, ele é multidisciplinar, então ele não se especializa exatamente em todas as áreas do guarda-chuva de RH. São muitas áreas, são muitas regras, muitas informações, com certeza. Então não dá. Então, nesse case, foi um case de sucesso, porque a gente conseguiu monitorar esse impacto, quantificado aqui, como eu falei, mas claro que tinha uma monetização por trás. Porque se eu reduzo o meu early turnover, automaticamente eu não tenho mais um custo que eu tinha até um período atrás. Se eu reduzo a quantidade de substituições, eu também reduzo o esforço do meu time de recrutamento e seleção e automaticamente novas buscas que não necessariamente vão vir 100%, podem vir 70%, 60% da mesma forma. Recrutamento é bem caro, né? Você sim, sim. E com certos perfis piora um pouco, porque são mais difíceis. Exige um nível de recrutadora, de recrutador mais seniorizado, mais nichado, mais especializado naqueles perfis mais complexos, seja executivo, seja técnico, seja qual for. Então, para esses perfis que eu sei que eram bem específicos, bem difíceis de achar, bem escassos no mercado global, a gente teve esse esforço, essa academia interna junto com a área e deu esse baita resultado. A gente projetou todas as análises ali em camadas muito acessíveis. A gente tem ali 4 níveis de maturidade e a gente trabalhou com os 2 primeiros, que foram bem efetivos e foram mais do que suficiente para ter esse acompanhamento e pensar, poxa, então deixa eu fazer uma predição de, sem esse trabalho junto com o Learn Analytics, qual é a chance dessas pessoas saírem ou ter uma queda ou ter um aumento de early turnover. Né? A gente já tinha ali dentro de uma análise exploratória uma predição prevista dentro de algum modelo que poderia ser aplicado, migrando ali para análises mais avançadas e análises mais intermediárias avançadas, né?
Então, é um case que eu tenho muito orgulho. Então, se eu entendi, essa empresa, ele já tinha um problema de turnover logo nos primeiros 6 meses da... Sim. Nossa, gente, Sim, até 3 meses. Assim, chegava a 4, porque a gente falava que era um pouco assim, era a crise do casamento. Porque a gente falava que dava os 4... Era uma reta, assim, dava os 4 meses, que era a média, tinha esse turnover. Nossa, então vocês não só resolveram esse problema e também conseguiram manter mais dinheiro em caixa também, né, da empresa. Eu falo que assim, People Analytics e monetização, ou Data-Driven monetização, é uma coisa só. E não quer dizer que a gente vá só pensar no dinheiro, mas é um reflexo quando a gente pensa em pessoas. É meio desafiador. Porque parece que a gente está indo para uma ONG, mas não. A gente está colocando as pessoas, trazendo a metodologia para colocar as pessoas no local, na posição rockstar, né? Como é falado muito lá fora, na posição em que ela domina aquele instrumento, domina o que ela faz, se sente feliz com aquilo. Sim. E, naturalmente, produz e tem muito sucesso e isso reflete no dinheiro, no resultado. E entendendo o que de fato estava acontecendo e corrigia, olha... E muitas vezes distribui, né? No off-board ali, distribui. Liderança, salário? Pode ser também. Mas essa intensificação mitigou um pouco outros fatores que também apareciam no off-board, né? Mitigou porque, se a gente for parar para pensar, muitas pesquisas de off-boarding, onde a gente faz nossas análises de attrition, sempre traz ali carreira. Acho que, assim, 98% das empresas que eu trabalhei, as pessoas falam, tô saindo por conta de carreira. Claro que isso poderia ser salário, poderia ser liderança. A gente tenta sair com a política da boa vizinhança, com as portas abertas. Mas eu acho que talvez não seja tão... É um motivo que também está no meio. É um motivo relevante, carreira. Está lá no meio do... Sim. Nossa, gente, olha, é bem interessante, né? Porque 6 meses a empresa já ter esse problema seríssimo. Meu Deus. Bom, e aí eu queria saber quais profissionais que deveriam ter um conhecimento básico e quais você considera que deveria ter um conhecimento um pouco mais avançado em People Analytics. Bom, toda vez que me procuram para... com essa mesma pergunta, ou para fazer bench, ou até mesmo para contratar algum meetup, alguma palestra, seja o que for, uma mentoria até, eu sempre recomendo, coloca todo mundo na mesma página. É um pouco do RH ágil, por exemplo. Só o RH atuando com agilidade não vai funcionar. A empresa precisa entender... sobre o que o RH está fazendo, o que é o People Analytics, onde vai impactar, o que é necessário para... O que é isso, né? Acho que a empresa toda precisa estar na mesma página. Então, a recomendação que eu sempre dou é liderança e RH. RH um pouco mais intensificado. Sim. E liderança, porque a liderança é uma posição que reproduz um comportamento. Então, vai reproduzir aquele tema, aquela metodologia, as pessoas vão entender, não vai achar que é só indicador, que é só número, que é uma lista de demissão, como muitos pensam. Não, é totalmente contrário. Eu vejo o People Analytics como uma humanização, utilizando dados, porque eu trago evidências de fatos e dados ali, que vão mitigar opiniões, suposições, achismos 100% enviesados, 100% humanos, né? E eu vou trazer ali o que realmente está acontecendo. A gente consegue trazer tudo isso. Então, acho que assim, o básico, liderança. Liderança precisa ter o básico. Eu acho que o básico intermediário, o RH. Porque é muito importante que o RH consiga estar democratizado com esses dados, consiga ter suas próprias análises e área ou pessoas multidisciplinares especialistas que consigam se aprofundar. E até mesmo quando o RH, de qualquer frente, seja DP, seja onboard, seja recrutamento, seja folha, seja qualquer área que for levar um problema
para People Analytics, já leve com algum dado e com alguma informação. Olha, eu tenho um problema, tá, mas qual problema? Ah, meu problema é engajamento. Engajamento quanto? Por que é um problema? Essa pessoa de People Analytics, eu costumo dizer que cientista de dados é uma formação muito adequada, mas eu sou suspeita porque eu sou cientista de dados. Por quê? Porque o cientista de dados, ele vai perguntar, ele vai pesquisar, ele vai amadurecer o objetivo que essa área vai trazer para ter as suas hipóteses e fazer os seus estudos estratégicos para gerar resultados. Eu acho que acontece 2 pontos aqui, né? Acho que primeiro, a gente corre... Eu já vi isso, né? Uma vez, mas foi muito dolorido. Os RHs costumam se tornar detratores da área de People Analytics, porque vê People Analytics como uma área que vai colocar à tona os erros das áreas de RH. Isso tem que ser... Isso não pode acontecer nunca, gente, né? Isso é... Exato, não pode acontecer nunca. Porque quando a gente entende que People Analytics traz oportunidades, fotografias de performance para você gerar uma ação, é você colocar à tona todo o seu conhecimento do core, da área que você atua, que você trabalha, e gerar uma solução. Né? Você não fica supondo, você não fica ali atirando no escuro, né? Você tem um alvo, você tem uma busca da causalidade para você poder atuar, né? E até isso é um fator econômico, porque se você ataca de todos os lados, seus custos, né? Seu budget vai pro beleléu. Você vai perdendo tempo também, e não vai ter né? um retorno, não vai ter uma evidência de, olha, eu fiz essa ação e tive esse impacto de redução, de aumento, mantive esse número, né? Você não vai ter. Então, é muito importante que as áreas de RH olhem para People Analytics dessa forma, tenha essa troca. People Analytics não deixe de olhar as áreas de RH, os departamentos, como um grande, forte parceiro para realmente trazer vida para os seus dados. O dado sozinho, ele é vago, ele é raso, ele não gera valor. Você precisa conectar com problema de negócio. E, assim, público básico. Então, liderança, no mínimo básico, intermediário básico, as áreas de RH, para conseguir ter essa comunicação e as suas próprias análises também. Acho que essa seria... E geralmente dentro de uma empresa, a área de People Analytics, ela é aquela área que trabalha com todos os dados da empresa e também People Analytics ou não? Ela é uma área que já está mais ali ligada ao RH? Como que geralmente é a configuração dentro de uma empresa? Normalmente fica focado com RH, com dados de pessoas, dados pessoais, sensíveis, dos colaboradores. Mas tem algumas empresas que cometem o erro de misturar. Traz dados de vendas, traz dados de produto. Pode ter alguma influência, mas não é o foco. Não é o core da área. O core da área, que é muito escasso, muito difícil, é atuar com dados de pessoas dentro de todo o ciclo do colaborador, olhando ali Employee Experience mesmo, né, o ciclo de gestão de pessoas. Inclusive, saiu uma pesquisa da Futura SA, que eu até publiquei esses dias, da Raio-X do RH de 2023, falando de tendências, e um dos desafios é People Analytics. Nesse desafio, essa pesquisa traz que 70% dos pesquisados, foram 48 perguntas para 101 pessoas ali de alto nível de liderança, VPs, C-levels, diretores, entre gestão e tudo mais. E nesse grupo, traz ali que 70% dessas pessoas afirmam que o RH não traz análises claras para todo o ciclo de vida do colaborador. Nossa, 70%. É muita coisa, hein? Sim. Acho que um dos motivos é justamente isso. Acho que a área de Analytics é uma área para analisar todo tipo de dados da empresa e não. É importante entender que é uma metodologia olhando para uma dimensão gigantesca de peculiaridades humanas, digamos assim, pontos, né, ali, dados psicométricos até, né, de grande poder de resultado,
e já tem as suas complexidades ali gigantescas, né? Então, eu acredito que tomar esse cuidado e começar a entender que é uma metodologia, não é uma ferramenta, e precisa ter o foco nos colaboradores. E em colocar eles nos lugares certos, tornando eles especialistas, produzindo, encaixados ali onde eles realmente nasceram para aquilo que querem fazer naquele momento que seja, né? E não achar que sabe tudo. Eu tô há mais de 10 anos com People Analytics. Comecei quando chamavam de HR Analytics pela Stefanini. E, assim, vi muita coisa mudar, continuo vendo, tenho grandes expectativas de mudança. Então, é entender que, assim, esse público também, que seja básico, intermediário ou avançado, que precisa atuar, é muito importante que tenha essa consciência de ter o lifelong learning. Tem muita coisa mudando o tempo inteiro. Sejam criadores, não sejam copiadores. E mantenham o foco. Apesar que existe, sim, empresas que faz essa baguncinha aí. É muito ruim, tira muito espaço. Acho que no RH também, viu, Josi? Porque a gente tem muitos profissionais e áreas de analytics, né? People Analytics, dentro do DP. Isso é um grande erro. Porque se eu sou de People Analytics e eu tiro uma fotografia da performance do ciclo de vida do colaborador... Sim. Em algum momento eu vou tirar uma selfie minha, já que eu estou numa área de departamento pessoal, de remuneração. Você concorda? Quais as chances de eu querer tirar uma selfie minha muito bonita? Grande, né? Muito grande. Então, se a gente tem essa área para reduzir viés e subjetividade, é muito importante que essa pessoa, essa área, esteja reportando para uma zona neutra, seja uma diretoria. Eu já reportei para C-levels, diretores, dono de empresa. Então, é muito importante que você esteja numa zona neutra. Para você, né? A própria neurociência explica. Para você evitar claro, né? Esse viés e não tirar aquela selfie bonita que não vai gerar resultado nenhum. E sempre você atuou como consultora ou como colaboradora da empresa? O que é o ideal? Tá. É você a empresa ter uma consultoria ou ela contratar pessoas mesmo para fazer esse trabalho? O ideal é contratar pessoas, mas ter talvez ali é que depende de empresa para empresa, mas ter ali uma consultoria, mentoria, já mentorei algumas empresas, Aulink, MRV, entre outras empresas, aí Dadosfera, para colocar a área para rodar, né? Dar um primeiro passo. E depois a área, depois que ela estiver rodando, a empresa estiver entendendo o que está acontecendo, tocar. Para não aprender no meio... Conseguir sustentar os voos. Sim, claro. que decola, né? Para não dar muitas cabeçadas no meio do caminho, porque custa muito caro você refazer. Você ter retrabalhos ali. Você notar os riscos, né? Do tipo de dado que você vai estar atuando e como que eles vão estar disponibilizados. Então, a grande dica que eu dou é, sim, ter áreas ou ter pessoas reportando para uma posição neutra. E talvez trazer uma mentoria. De novo, sou suspeita, mas eu falo isso porque é um tema multidisciplinar que envolve RH, que envolve dados. E que alguém que tem um pouco de bagagem, um pouco de experiência, que vai falar assim, olha, evita essas cabeçadas aqui, deixa eu entender onde você está, onde você quer chegar. E eu te dar algumas dicas de trilha. E aí, colocar a pessoa para seguir sozinha, né? Porque se ela for testar isso, talvez ela... tem ali um delay muito grande. E, normalmente, quando a empresa tem essa iniciativa de ter áreas ou produtos de People Analytics, elas querem ter isso muito rápido. Até porque gera muito valor, claro. É muito estratégico, né? Acho que o dado virou a nova eletricidade no mundo. Né? Então, acho que o importante você ter uma pessoa para fazer esse trabalho... também até porque na própria empresa as pessoas vão começar aquele ruído. Agora vai ter estatística aqui, agora vai ter, né? De repente cria um ruído ali desnecessário, né? Josi, mas você é formada em psicologia? Não, eu sou formada em marketing, mas eu fiz pós em estatística, você acredita? Acredito. Os psicólogos, que são a grande maioria dentro dos RHs, Sim. né? As psicólogas...
eles têm estatística. Tem estatística. Então, assim, até hoje eu não consigo entender assim, o terror da estatística, né? Estatística é arte, né? Estatística nunca é exatos. Quando você tá ali no 100% da precisão, da acurácia, que a gente chama, aí tem viés. Então, nunca é 100%, até porque a estatística traz uma projeção, prediz algo, prevê algo, né? Então, não dá para ser 100%, ainda vai acontecer muita coisa. Então, não sei esse medo todo da estatística que os RHs têm, assim, sabe? É a matemática, né? Por trás ali tá a matemática, tem a tabuada do 8, né? Sim. Sempre assusta. E aí eu queria entender como que tá o mercado hoje para quem tem interesse em entrar nessa área. Você acha que vale a pena? Se você gosta, vem que vale a pena? Como é que é? Primeiro, o que eu acho, né? Que, assim, qualquer um pode entrar na área. Assim como a gente pode entrar em qualquer outras áreas ali. Mas tem a transição, né? Você tem todo o processo. E o grande diferencial tá aí. É claro que, por se tratar de uma área, por se tratar de uma especialização ou de um tema multidisciplinar, ele engloba duas pontas, que é o RH e ciência de dados, né? A pessoa de analytics, é importante que ela olhe mais o front, né? Ou seja, descritivo, diagnóstico, preditivo e prescritivo. Eu sei que a gente acaba tendo que ir para o back-end, olhando para a engenharia, mas não é o core. Eu acho que a necessidade se tornou tão grande que surgiu um novo cargo aí, que é Analytics Engineer. A primeira vez que eu vi foi na Nubank, assim, que é uma grande referência em People Analytics. É um cargo novo. Mas não é o foco de People Analytics. A ideia é a gente ter análise, ter insights, ter predições ali, ter outro tipo de entrega, outro tipo de foco. Mas o mercado está muito promissor, principalmente no período da pandemia, que a gente teve muita gente ali em casa, onde não dava muita visibilidade de performance, de produtividade. As empresas se viu com a necessidade de quantificar o quanto as pessoas eram produtivas, a performance das pessoas em casa. Então, houve um crescimento muito expressivo. Teve uma pesquisa da Insight 222, que é uma das grandes referências de pesquisa de People Analytics global, que fala que em torno de, se eu não me engano, 33% de crescimento de times nas empresas no mundo. Nos últimos 2 anos, olhando para 2022 e 2023. Então, é muita coisa, eu acho muita coisa. Eu vi muito mais vagas nos últimos 2 anos e acredito que uma forte influência foi justamente a pandemia, o home office, agora a gente está indo para o híbrido e é um comportamento, é uma área que se estruturou, que já mostrou o valor dela e que, claro, tem muito para melhorar, tem muito para fazer, mas que já vem mostrando cada vez mais. Eu acho que com os avanços da tecnologia, vão ter mais motivos ainda para a gente ter mais empresas atuando e dispostas aí a ter estratégias efetivas orientadas a dados. Né? Claro que a gente mexe muito, Josi, com cultura. Né? Sim. A gente traz a cultura digital, traz a cultura de dados, mas a gente trabalha ali com a cultura das empresas no Brasil. Então, quanto mais as empresas se dispuserem a ser analíticas e menos tradicionais, menos elas vão sofrer. Se elas se fecharem para o tradicional, dificilmente vão ter áreas... Sempre deu certo assim, então... Sempre... E eu acho que isso é uma grande utopia, uma grande ilusão, porque não é porque a empresa está de pé, está viva, que ela está bem. Ela poderia estar muito melhor se ela realmente estivesse disposta a ter uma cultura analítica, né? E a gente vê empresas que têm cultura analíticas, como a própria Nubank, crescendo muito, o Google, entre outras empresas, crescendo muito. Então, tem que esquecer essa utopia, esse sonho aí. O que te trouxe até aqui não te leva adiante, né? Acho que pouco provável, né? Ou te faz crescer. Né? É verdade. E aproveitando, então, emendando, eu queria saber qual o caminho que você considera mais interessante para quem tem interesse em atuar nessa área.
Como que você... Tem um ponto que eu, como cientista de dados, eu conheço muitas pessoas de dados. E trabalhei a maioria da minha carreira em empresas de tecnologia. Então, também conheço muitas pessoas de tecnologia. Desde quase 6 anos de IBM, depois Stefanini, Dadosfera, iFood, PicPay. Então, atuei em empresas que tinham... O ar era dados ali, né? Tecnologia, inovação. Eu costumo dizer que, assim, tem que tomar muito cuidado em subestimar o RH. Tem que ficar claro que People Analytics nasceu para o RH. Sim. E começa com problemas que vêm da gestão de pessoas no RH e termina com a área de gestão de pessoas no RH. Então, se você é de dados, se você é cientista, engenheiro, analytics engineer, analista de dados, seja o que for, precisa andar muito, muito perto. Então, pessoas de RH se desenvolver em dados, eu vejo uma curva muito menor do que pessoas de dados se desenvolver em RH. Nossa, justamente porque as pessoas subestimam as complexidades das áreas de RH. RH é um universo, dados também. Não vou mentir, a gente tem arquiteto, a gente tem cientista, a gente tem engenheiro. Para tudo, a gente tem tudo, né? É um universo também. Mas depende, talvez eu não vou utilizar todo esse guarda-chuva de dados nesse momento no RH. Talvez eu vou trazer especialista, talvez eu vou ser parceiro de áreas de dados, o que eu não recomendo porque... Assim, me desculpe as empresas que fazem isso, mas tecnologia e dados não priorizam RH. Priorizam o comercial, priorizam o marketing. Você me chamou para falar, tô falando, Josi. É isso aí, Brasil. A gente sabe disso, né? É ela que tá falando, não sou eu que vou ser cancelada. Então, se você tem pessoas de dados ou multidisciplinares que são raras, né? No mercado, atuando com a metodologia de People Analytics, é muito melhor. E aí, a gente precisa ter pessoas de dados se aproximando das regras, dos processos, das políticas, né, de RH. Se a gente for olhar DP tem um mundo. Eu tenho regras de hora extra, eu tenho regras de folha, eu tenho regra de demissão, eu tenho regra mil coisas. Se eu olhar... avaliação de desempenho. Tem lugar que usa Ninebox, tem lugar que usa Zscore, tem lugar que cada lugar tem uma regra, tem lugar que tem comitê de calibragem, tem lugar que não tem comitê de calibragem, tem lugar que usa ONA. Então, assim, são muitas regras. Tem lugar que nem feedback dá, né? Feedback dá. E, assim, cada empresa, além de cada empresa ter ali o seu portfólio dentro das frentes de RH, que é um universo que nunca deixa de existir, está sempre ali. Tem ali o universo de dados. Então, eu recomendo fortemente o RH também se aproximar nas áreas de dados, não achar que é um bicho de 7 cabeças. Eu até falo para os meus alunos assistir com os filhos, se tiver, né? No caso, eu com as filhas, um desenho do Pato Donald, que é Pato Donald e a Matemágica. É um desenho, assim, que acho que é 1h30 o desenho, e ensina muito sobre matemática. Pato Donald e a Matemágica. Matemágica. É um desenho. Tem no YouTube? Tem no YouTube. É gratuito. E eu recomendo porque, assim, a gente quebra essa coisa de achar que a matemática é um bicho de 7 cabeças. Não é. As ferramentas vão se automatizar cada vez mais. Quando a gente olha a evolução, nós temos ali uma crescente de baixo código muito grande. A gente vê o RH com inteligência artificial na mão. O GPT-4, GPT-Chat, BART, o novo Gemini da Google, é uma coisa que vai crescer muito. E os RHs estão com isso na mão, então está muito próximo. Agora eu vejo profissionais de dados, tecnologia, talvez pelos soft skills, com um pouco mais de dificuldade de entender e aplicar as regras de RH. Comunicação, tônus ali para ter uma dinâmica estratégica, criatividade. Não que as pessoas de dados não sejam criativas. Claro. Ou que não possam ter esses skills. Tem. Sou cientista, estou aqui falando mais que uma matraca aqui. É possível, mas tem um exercício. Eu fiz coach, fiz teatro, fiz até aula de clown para poder me desenvolver bastante, porque eu tinha uma veia, minha primeira formação técnica foi contábil. Então, eu tinha uma veia muito introspectiva, que é comum, não que seja regra,
com pessoas de TI ou de mais dados. de exatas, né? E vai ser necessário. Então, eu acredito que está inserido nas comunidades. Minha empresa apoia uma comunidade de People Analytics muito focado com o tema. A gente tem laboratórios, dia 13, amanhã, a gente vai ter um laboratório. E eu recomendo muito ter essa troca, justamente por essa dimensão das áreas de RH e das áreas de dados. Bom, ótimo. E já que você falou da sua empresa, está quase acabando, eu queria que você falasse para a gente sobre a Universo Sava. Legal. Discorra sobre. A Universo Sava nasceu, assim, muito despretensiosamente para apoiar os meus alunos, trazendo ali um módulo de comunidade, com alguns artigos de pessoas que estão no mercado em português, escrevendo cases reais. Então, no meu site lá, universosava.com.br, tem essa abinha de comunidade com vários cases de pessoas que atuam no mercado e trazendo esses cases em português. Por quê? A gente tem muito conteúdo em inglês. Eu acho que lá só tem um que é em espanhol. Mas, assim, são pessoas que atuam e eu indico todas elas para benchmark. Elas têm muitos cases, muita experiência. É uma empresa que nasceu sendo convidada para palestra, meetup, mentoria. Não foi uma coisa que eu projetei, mas aconteceu naturalmente. E eu vi gerando muito valor em muitas empresas. E hoje o carro-chefe é a mentoria. Mas, por uma necessidade até que eu tô vendo, a gente está vendo do mercado, eu tenho hoje 3 especialistas e um analista na minha empresa. E a gente está projetando aí alguns cursos que vão ser muito técnicos e específicos para People Analytics. Então, a gente vai começar com um em maio, que vai ser de O&A, que é bem avançado. E todos eles vão ter Python, ferramentas mais avançadas, né? E que vai preparar um pouco mais. É o primeiro curso no Brasil, acredito que no mundo, em People Analytics, que é o O&A. Em maio. Em maio. E aí vai ser presencial ou vai ser online? Online, porque tem gente de fora, a gente já tem pessoas interessadas, a gente nem divulgou ainda, tem gente me procurando que ficou sabendo. Então, tem gente do México, tem gente da Colômbia que já está procurando. E tem uma lista de espera, se o pessoal estiver interessado? Sim. Eu vou passar o link nas minhas redes, tem meu Instagram, que é @universosava. Não, depois a gente fala sobre... Mas assim, de agora... Bom, então a gente fala depois sobre... Depois, mas assim, vai ter, porque a gente, para garantir o nivelamento, a gente vai ter uma avaliação. Tá? Então, a gente vai precisar dessa avaliação, mas assim, façam, né? Porque não se limitem, acredite, porque a gente vai ter dois formatos, né? Um para preparação e um do próprio curso mesmo, para garantir que a gente inclua o máximo de pessoas possíveis para ter níveis mais avançados, que representam hoje muito pouco. Global, 3%, níveis avançados de People Analytics. E nossa, só? 3%. Gente, é pouquíssimo. Prescritivo, pouquíssimo. E no Brasil, segundo a última pesquisa da PwC, a gente tem 10% no prescritivo. Então, é muitíssimo pouco, né? Eu acho que é muito ainda, 10% no Brasil, mas tudo bem. É muito pouco. Nossa, é pouquíssimo mesmo, hein? Bom, e aí eu queria então que você deixasse suas considerações finais. O que você acha que, sei lá, de repente a gente não falou aqui? Olha, acho que a gente falou bastante, né, Josi? E olha, e tem assunto, viu? Sim, com certeza. Tem assunto para mais umas 3 conversas. Com certeza. Bom, acho que a grande dica que eu deixo é não se limitem, não se limite, não se restrinja. Eu sou de humanas, sou de exata, isso está se desmistificando cada vez mais. O mundo está se tornando cada vez mais orgânico. Se permitam aprender com as novas tecnologias, se permitam aprender com o RH. É desafiador para quem é de tecnologia também, tá próximo do RH, tá frio na barriga, acontece tudo, viu? Imagino. Então, se tornem cada vez mais orgânico. People Analytics é a metodologia, de novo, sou suspeita, mas é a metodologia de humanização que traz a essência de quem é de RH para a vida das pessoas, para os colaboradores. A gente tem uma oportunidade de criar um mundo muito melhor através dos colaboradores na empresa, aplicando essa metodologia. Então, se permitam, acredite, dê autonomia para as pessoas poderem aplicar, teste, estude pra caramba, bastante e
troquem muito. Um case que eu estou aplicando hoje, amanhã é você que vai aplicar, de repente a gente pode ter essa troca, né? Estejam inseridos nas comunidades. É a grande dica que eu dou. E levem profissionais efetivamente, com experiência, com bagagem, com cases, para poder falar desse assunto na empresa de vocês. Não precisa ser necessariamente a Sabrina, pode ser, mas leve, para que as pessoas acreditem e construam junto. A área isolada não vai chegar até a esquina, não vai conseguir ser efetiva dentro das empresas. Acho que essa seria a minha grande dica no final, tá, Josi? Assim, para a gente fechar, talvez, ali um pouquinho com chave de ouro, né? Nossa, com certeza. E aí, então, aproveitando, como é que o pessoal faz para te encontrar? Você já passou o seu site, mas passe de novo que agora magicamente aparece aqui embaixo. Na hora que você falar, vai aparecer. Bom, eu costumo centralizar tudo no meu Instagram. Então, @universosava. Tá. É Sava de Sabrina Vasconcelos. Eu não consegui ser mais criativa que isso. Nossa, gente. E só veio o universo porque já tinha site Sava, tá? Então, é @universosava, tudo junto. Eu centralizo muito ali as postagens, os eventos, de colegas também ali. Tem o meu LinkedIn, quem quiser conhecer um pouquinho da minha jornada. Toma um café virtual ou presencial mesmo. Sabrina.vasconcelos, com 2 L's. Então, Sabrina, é simples assim. Que mais? O meu site, que eu já passei. Pode... www.universosava.com.br. Perfeito. Aí tem lá a comunidade com vários artigos legais e todos os meus contatos também. Então, me procurem e fiquem à vontade para ter várias trocas. Perfeito. E quem tiver interesse no curso em maio, sim, já se antecipe e vá acompanhando as postagens. Porque eu imagino que acho que não vai ser também uma turma muito grande. Mesmo que seja online, eu acho que não vai ser uma turma muito grande. Não, vai ser bem restrita, justamente para a gente conseguir dar atenção. Esse é um compromisso nosso. Então, vai ser de 15, talvez 20 no máximo. Nossa. A gente já tem uma listinha de pessoas que ficaram ouvindo de boca a boca. Brasil inteiro. Mas também mundo, né? Porque tem México, Colômbia, olha só. Tem outros lugares. Olha né? só. Por isso que tá online. E a gente também tem outros cursos, né? Em outras escolas. Então, eu, Sabrina, vou dar aula no Mackenzie em março. A gente tem a primeira turma de educação continuada, sim, em People Analytics. E pelo Grupo Troca, que vai ser o primeiro do ano, em fevereiro, dia 17. Então, corre, as inscrições estão abertas, aí é bem acessível. Do Grupo Troca, são 20 horas. Então, aos sábados, das 9 às 13. Se não me engano, 5 sábados, você que faz as contas aí, ó. Tô ruim de conta, tá vendo? E online, ao vivo... interagindo ali com os alunos, vai ser comigo também. Então, são os 2 primeiros cursos do começo do ano que vai ter também comigo. People Analytics e Iona. O Grupo Troca é da Isabela Cavalheiro, que já esteve aqui, sim, né? Sim. E por conta dela, a Sabrina está aqui hoje. Com certeza. A Isa é meu anjo da guarda. É, sensacional. O podcast dela tá aqui, depois assistam. Acabando esse, vocês assistam da Isabela. Olha, Sabrina, nosso tempo acabou, infelizmente. Foi o que eu falei para você. Vai surgindo muitos raminhos e a gente, com certeza, teria aqui mais umas 3... Com certeza, assim. Poderia vir umas 3 vezes que a gente ia ter assunto para mais 3 horas, né? Sim. Então, mais uma vez, muito obrigada. Que bom que deu certo. Super. Nos 45 do segundo tempo, sim, né? Que bom que deu certo. E o ano que vem eu não sei como é que a gente vai estar com o podcast, mas eu tenho interesse em chamar novamente as pessoas que participaram esse ano para um outro assunto, né? Para a continuidade. Comigo. Conta super comigo. Vai ser um prazer, uma honra. Quero super te agradecer aí o convite, a oportunidade. Para mim é sempre uma alegria enorme poder compartilhar. Acho que durante minha trajetória, minha carreira, você falou da Isa,
A ISA foi a primeira escola, né? Minha primeira porta, que é a carreira da minha vida, né? Que é ser docente. Então, assim, fico muito feliz com o convite, com essa troca que nós estamos tendo aqui. E, assim, estou inteiramente à disposição. Ai, que bom saber disso, porque eu tendo oportunidade, eu vou chamar. Pode me chamar. E você que ficou até agora, muito obrigada. Continue acompanhando os outros podcasts aqui da DCC no YouTube. Acompanhe as nossas postagens no Instagram, que é @DCCeducação, sem cedilha e sem acento, .corp. Se você quiser entrar em contato conosco pelo telefone, que também é o WhatsApp, é 119 7969-4490. Mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço. E, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.